Esse é um trabalho que se iniciou com uma suspeita fundamentada de doença vesicular, né, durante uma inspeção de rotina de recepção de animais de outro estado. A partir daí começaram as investigações iniciais. Então, todas as vezes que chega animal de um outro estado, no município de Mato Grosso, o médico veterinário deve ir a campo inspecionar esses animais. Foi numa dessas inspeções que foram encontrados animais com sinais compatíveis de estomatite vesicular. Se tem uma doença, então você tem que combater ela. Se não combater, só vai esparramando. Então, se você não combater, só vai causando mais problema, né? Eu tenho 26 anos mexendo com leite, né? Quando falou que tinha o problema, eu até procurei a doutora para a gente fazer até um mutirão, né? Para desenvolver mais rápido, para eliminar a doença. Na minha opinião, eu acho que a opinião, quem está no município de Castanheira, a gente percebeu que houve um procedimento correto e adequado para conter esse foco de estomatite vesicular. Uma ação rápida e emergencial, você entendeu? Contendo o problema, você entendeu? Deslocando todas as pessoas, os técnicos e possibilitando a aplicação correta do protocolo sanitário exigido para essa situação. O município de Castanheira está localizado no extremo norte mato-grossense, com uma população de 8.231 residentes e um rebanho bovino de 400 mil animais. Do final de junho a setembro, vivenciou uma operação gigantesca para garantir a sanidade deste rebanho. Não existe doença simples, doença é doença. Então, um animal doente não pode chegar ao consumo humano, nunca, em hipótese alguma. Então, toda e qualquer doença merece um cuidado bem claro, porque a gente não é médico veterinário só na parte econômica, a gente é também para a saúde pública. E a estomatite, ela é uma zoonose, né? Uma zoonose mais branda, mas é zoonose. Então a gente não pode pensar só em questões econômicas e precisa pensar também em saúde pública. É que essa doença, em particular, a estomatite vesicular, ela é uma doença que tende à endemicidade em determinadas áreas do país. Essa propriedade, ela é o foco, né? É a propriedade que a gente chama o índice, onde aqui teve a primeira chegada, né? Esses animais eles vieram de outro estado, né? Então foi aqui que a gente teve que detectar. Mas isso daí, realmente nós fazemos porque todo animal chegado de outro estado nós temos que investigar, fazer a vigilância ativa na propriedade. Então foi aqui que a gente conseguiu detectar, felizmente a tempo, para a gente conseguir resolver o problema. Foi desencadeada uma operação para a gente verificar e a gente investigar essa doença aqui. Porque o segundo animal que eu inspecionei, havia lesões também, ulcerativas na mucosa oral. Principalmente no lábio superior. Então esse era o nosso grande temor, né, de junto com a estomatite ter um surto de febre aftosa. Então foi aí que nós tivemos que fazer um atendimento de emergência rápido e a tempo para a gente poder minimizar qualquer risco sanitário aqui na região. Para combater o foco de estomatite vesicular foi feita uma grande mobilização da iniciativa privada, governo e universidade. Se não tivesse ocorrido essa mobilização ao tempo e à hora em que foi feita, nós poderíamos ter possibilitado o trânsito de animais infectados para outros municípios e o problema, ao invés de estar contido exclusivamente em Castanheira, ele poderia ter sido erradicado para outros municípios e comprometido a sanidade do estado de Mato Grosso como um todo. Traduzindo, seria um grande prejuízo, porque impactaria no status sanitário que o estado hoje detém, de livre da febre aftosa com mais de 17 anos, porque todos nós sabemos que essa enfermidade, a estomatite, ela tem muita semelhança com a aftosa. Então foi necessário essa mobilização e esse controle exatamente para identificar efetivamente a enfermidade e eliminar qualquer possibilidade de questionamento quanto a uma possível outra enfermidade. O Ministério, desde o primeiro momento que tomou conhecimento dessa atividade lá em Castanheira, da notificação da enfermidade vesicular, né, deu total apoio ao INDEA e o INDEA trabalhou conforme manda o nosso protocolo,
que o objetivo do INDEA não era identificar a estomatite vesicular, e sim nós tínhamos que comprovar que não era febre aftosa. Isso foi o principal enfoque dessa ação, né? E ela fez todo o trabalho que deveria ser feito, né? Foi reconhecido a nível nacional, né? Lá em Brasília tivemos algumas reuniões lá, né? E além das videoconferências, tivemos reuniões presenciais também, né? E a ação do INDEA foi uma ação muito importante e é o que todos os estados deveriam fazer, né? É isso que o INDEA fez. O que a UFMT fez, né, o que a participação, né, do nosso laboratório é exatamente verificar essas lesões que ocorrem na boca, essas estomatites, e tentar caracterizar. Se não é a estomatite vesicular, que outras possibilidades seriam, né? Então, nós chegamos após... tem um sistema protocolar, né, exatamente para conduzir essa atividade. Quando se realmente confirmou que isso não se tratava, por exemplo, de febre aftosa, teoricamente abriu uma possibilidade de que a gente acompanhasse esses casos, né? Durante, né, esse acompanhamento, a gente foi em algumas propriedades e constatou algumas doenças vesiculares, algumas com característica da estomatite vesicular, que é confundida com a febre aftosa, e outras que têm outras características, né? No auge da operação, quando demandou maior quantidade de pessoal, nós tínhamos aqui cerca de 80 pessoas, além de policiais militares que deram apoio nas barreiras, né? Então, cerca de 80 servidores do INDEA e policiais militares que deram apoio nas 2 barreiras sanitárias montadas, fixas, e nas 3 volantes, 2 diurnas, 2 funcionavam de dia e 1 à noite. Foram implantados todos os procedimentos do protocolo sanitário. As ações do INDEA desenvolvidas no município de Castanheira seguiu as normas preconizadas pelo Ministério da Cultura para doenças vesiculares. Todas as vezes que é instalada uma doença em nosso estado, nós temos que ter uma atitude rápida para que a gente tenha a condição de conter essa doença no município ou na região. E esse papel foi muito bem feito pelos profissionais do INDEA, fazendo com que realmente essa doença tivesse todas as ações desenvolvidas dentro do município, fazendo com que essa doença não passasse para outro município, outra região, que é a principal função nossa, que eu acredito e tenho certeza que é o que os nossos clientes, os produtores rurais, esperam, que nós tenhamos ações rápidas para que realmente não venha trazer um maior dano sanitário e consequências econômicas para o estado de Mato Grosso. Precisa ter 3 coisas: um plano de ação, um protocolo pronto, precisa ter um corpo técnico preparado e precisa ter pecuaristas que aceitem e compreendem isso. Sem essa tríade, a gente não chega a lugar nenhum. Então, esse plano, ele precisa estar pronto. E quando esse plano fica pronto, ele não é um plano que é à mercê de alguém a campo, que chega e vai delinear o plano na hora, vai construir o plano aqui. Não se constrói um plano aqui. O que a gente que é possível fazer tecnicamente é adequar ao plano às realidades locais. Por exemplo, para a gente fazer um sistema de comunicação, o plano requer um sistema de comunicação. O plano requer um protocolo de encaminhamento de amostras. Aqui, pela distância, a gente teve que mexer nesse plano de encaminhamento de amostras, senão eles não chegavam adequadamente aos laboratórios, né, para fazer triagem, para chegar a Pedro Leopoldo, que é onde faz o teste final. Então, faz o teste, né, na verdade, o nosso só faz a triagem, o teste de verdade é feito no laboratório de referência nacional. Então, para a gente fazer tudo isso, a gente precisou mexer no protocolo de encaminhamento de amostras para a gente adequar a realidade da distância de Castanheira em relação a Cuiabá. Para nós técnicos, o fato de ser uma doença sempre tem que estar na nossa mente, por ser uma zoonose, por ter um impacto comercial, sim, baseado ainda em compradores nossos, a gente precisa de tomar essas medidas que foram tomadas aqui. Todas as enfermidades vesiculares que é confundível com febre aftosa é tratado desse jeito. O INDEA não fugiu nem um passo do protocolo mandado pelo Ministério da Agricultura, né? Todas as ações dela lá foi seguindo as orientações do Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa.
isolamento da área, seleção de uma larga amostragem de propriedades, controle de trânsito de animais, exames clínicos, exames macro e microlaboratoriais. Os focos declarados, os focos declarados laboratorialmente e reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, ficaram localizados na parte central da ação, porque se trabalha com raios, com proximidade e pelas investigações nós fomos muito além, nós fomos à frente da doença. Então os casos confirmados ficaram centralizados, nós conseguimos fazer uma grande contenção do trânsito de animais, que é um dos principais fatores disseminadores de doenças. Então, com as interdições de propriedades, com as restrições de trânsito, por exemplo, estava proibido o trânsito a pé. Mesmo fora da área, qualquer trânsito durante um determinado período só poderia ser feito mediante inspeção na origem e inspeção no destino. Quarentena na origem, quarentena no destino. Como a doença ela é uma doença contagiosa, eles não podem movimentar seus animais, eles não podem transitar para outras propriedades ou alugar pasto ou fazer outras situações que essa época do ano, época de seca, exige, normalmente. Então, para isso, o governo ele forneceu uma quantidade de ração que é entregue a eles conforme a necessidade, para que eles possam ficar com seus animais dentro da sua propriedade. Foi entregue também a algumas propriedades, alguns produtores, silagem também, que é o composto para que não seja tão somente a ração, a base de milho, de soja, farelo de soja e etc. É o volumoso, para acompanhamento. Para trabalhar diante de uma comunidade que até inicialmente reagiu mal, foi pouco receptiva ao problema, ora instalado, e aos trabalhos do INDEA, então a gente a gente tem uma equipe de uma coordenadoria até de educação sanitária, e pegamos a nossa equipe de educação sanitária e baseado no problema, voltado para o problema, que nesse enfoque foi trabalhado em escolas, nas comunidades rurais, na própria cidade. Então a gente trabalhou, a educação sanitária trabalhou o tema para que a gente conseguisse trazer a população a nosso favor, para que a gente tivesse uma facilidade de trabalho. Além da questão educativa, ainda nós tivemos, que nós pudemos, nós professores, pudemos perceber assim, a parceria, Os alunos trazendo de casa as dúvidas, os anseios, fazendo perguntas e levando para casa as informações. A gente trabalhou também com a limpeza e desinfecção de currais, que a gente viu que é uma questão difícil aqui. Vocês trouxeram um outro tipo de profissional? Um outro profissional, que é o que faz parte dos trabalhos do INDEA, que eu sempre uso a terminologia da trilogia da sustentabilidade, que a gente trabalha, o INDEA tem engenheiros agrônomos, engenheiros florestais e médicos veterinários. Então, quando essas profissões se confluem, nesse momento foi um dos casos. A gente encontrou muita deficiência de pastagem, encontrou esse problema de desinfecção de currais e da utilização do esterco, Então, o agrônomo nos trouxe uma metodologia interessante, principalmente em confinamentos, em currais próximos a hortas ou para outras pessoas da comunidade, uma utilização desse esterco de curral, dos dejetos do curral, que isso vai evitar a proliferação de moscas. A gente nunca teve dentro do estado um atendimento de tão grande dimensão. Então a gente tinha alguns materiais específicos em escritórios locais separados em todo o estado do Mato Grosso. Esses materiais teve que ser reorganizados e juntados para que chegassem à Castanheira em tempo hábil de atendimento, mas o volume a gente não possuía. E isso foi fundamental à ação do FESA. O FESA foi pronta, nós fomos prontamente atendidos. Após a notificação, a gente já teve a primeira reunião inicial com eles na terça-feira e toda a demanda nossa foi atendida. Concordo com toda maneira, qualquer ação que venha a estabilizar qualquer possível foco de qualquer tipo de doença, mas que tenha bom senso nessa questão social, senão o produtor muitas vezes é quem
paga o pato, né, na linguagem popular. Acho que foi um trabalho, na minha opinião particular, eu acho que é um trabalho, todos nós sentimos, não vamos negar que, não, todo mundo, não. Acho que na verdade, eu acho que é o órgão de defesa, eu acho que ele está fazendo o serviço dele. Tivemos o azar de acontecer em Castanheira e a nossa cidade ser exclusivamente voltada para a atividade que foi bloqueada. Mas eu acho que pensar da forma correta, da forma mais coerente que a gente tem que pensar, eu acho que é melhor se conter do que se isso se espalhasse. Então, assim, eu acho que se passasse para os municípios vizinhos, eu acho que ia ficar bem pior. Então, assim, ia acabar afetando muito mais a cidade de Castanheira. Então, assim, todos sofremos, todos nós comerciantes, a gente sempre fez reuniões, todos nós sofremos com isso. Está começando a liberar as propriedades, a economia vai começar, eu creio que até novembro, fim de outubro, eu acho que vai começar a normalizar as coisas. Na minha opinião, eu acho que foi feito o que deveria ser feito. Ao necessário, né, que precisa, porque se nós deixar a estomatite tomar conta dos municípios, fica pior. Então tem que combater enquanto está no começo, né? O início foi muito negativo para o nosso município, mas agora no final, porque foi uma duração de 90 dias, agora no final foi bom porque todos os compradores de bezerro, não só do nosso município, mas também em todo o estado do Mato Grosso, que nós exportamos muito bezerro para Araputanga, Tangará da Serra, Barra do Bugre. Então agora vai sair o bezerro com qualidade, porque sem nenhum perigo de doença, porque foi feita toda a investigação, foi feito todo o trabalho no município e que hoje para nós vai ser muito importante porque os bezerros vai ser com saúde do nosso município, com atestado de saúde. Em 90 dias de intenso trabalho, as ações lideradas pelo INDEA em Castanheira, Mato Grosso, garantiram a certificação do município livre de estomatite vesicular. Se os animais não for bem cuidados, não adianta você ter animal. A gente ganhou, os pecuaristas ganhou porque está livre, sabe que Castanheira está livre da doença. Nós conseguimos fazer a contenção da doença. E foi um trabalho que tinha que ser feito. O município volta à sua rotina normal, sem transtorno nenhum devido a esse evento aí. Os nossos funcionários do INDEA aqui de Castanheira estão de parabéns. Extremamente positivo. Saio daqui com a sensação do dever cumprido. Isso é importante. Para o sucesso desse trabalho, nós contamos com o apoio da iniciativa privada através do FESA, através também do governo do estado de Mato Grosso, e confiou no desenvolvimento do nosso trabalho no município de Castanheira durante todo esse período que nós lá estivemos, do Ministério da Agricultura, junto com seus parceiros, que foi o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, o Instituto Biológico de São Paulo e a Universidade Federal de Mato Grosso. Nós só temos a agradecer e temos certeza que essa união fez com que realmente nós concluíssemos esse trabalho com sucesso.